Oi pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje, é um dia muito especial. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo hoje. E eu não podia deixar, de agradecer, por essas pessoas tão especiais, que Deus colocou na nossa vida, que são as nossas mães. Então, mamães, que a bênção de Deus esteja sobre vocês. E hoje eu também quero estender essa homenagem não só para as mães, as nossas mães de sangue, mas também lembrar de você que é uma mãe espiritual. Isso mesmo, Você que não é mãe, mas que está sempre lá preocupada, cuidando para que as pessoas andem sempre perto de Deus. E você que cuida desses seus filhos espirituais como se fossem seus próprios filhos. Então, se você é uma dessas mães, Deus abençoe você também de uma maneira muito especial hoje. E hoje eu fico muito feliz, porque a minha esposa é uma dessas mães espirituais. E hoje eu quero lembrar dessas mães com quem a gente não tem aquele vínculo de sangue, mas tem um vínculo espiritual, E também essas mulheres muito importantes, que Deus coloca também na nossa vida. E eu já tive várias mães espirituais, eu tive tias, que sempre tiveram aí cuidando de mim como se eu fosse o próprio filho dela. E hoje eu queria lembrar delas, Então, será que você já teve, será que você lembrou de alguma dessas mães espirituais? E olha só que interessante, que eu não sei se você sabia disso, mas você sabia que o apóstolo Paulo, ele teve uma mãe espiritual? Então a gente vê lá em Romanos 16:13, quando ele fala assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido uma mãe também para mim. Olha que interessante. Então esse versículo, a gente vê que Paulo, ele teve uma mulher que ele disse que foi como uma mãe para ele. E Deus usou essa mulher para apoiar o grande apóstolo Paulo no seu ministério. E na verdade, ela era mãe de Rufo, mas ela foi ao mesmo tempo uma mãe espiritual para o apóstolo Paulo. Então, as mães, elas são essas pessoas especiais, colocadas por Deus para guiar a gente no caminho dele. Então a gente quer agradecer muito a Deus por todas as nossas mães, tanto as mães espirituais quanto as mães de sangue, essas mulheres que Deus colocou para ser instrumentos dele para formar o que a gente é hoje. E hoje eu queria estar falando um pouco desse papel da mãe, esse papel tão importante que uma mãe tem na vida dos seus filhos. Então, vamos ver qual que é o papel de uma mãe na vida dos seus filhos. Então, para Deus, o papel da mãe, ele é muito importante. Só que, apesar desse papel ser tão importante, ser super importante, ele muitas vezes é um trabalho invisível. É uma tarefa de bastidores, que ninguém vê. E um papel também que, na nossa sociedade hoje, uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, dá cada vez menos importância. Só que para o nosso Deus, o papel da mãe continua sendo muito importante. Importante não só para os filhos, mas importante também para o mundo. Como assim importante para o mundo, Será que você como mãe, você acha que a influência que você tem na vida dos seus filhos pode realmente fazer alguma diferença no mundo? E eu vou mostrar que sim. Olha só, um dos maiores presidentes americanos e que teve uma infância pobre, chamado Abraham Lincoln. Ele disse uma vez que tudo que ele se tornou na vida foi por causa da mãe dele. E é dele uma frase muito interessante que fala assim: as mãos que embalam o berço governam o mundo. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ninguém tem tanto poder de moldar os valores dos seus filhos como uma mãe. E que ninguém pode estar tão presente na fase mais importante na vida dos seus filhos, que é a infância, como uma mãe. E alguém já disse que se você não construir os valores mais importantes nos primeiros 7 anos de vida dos seus filhos, depois vai ficar muito mais difícil. Por isso que a palavra de Deus fala assim:
ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Tem outra palavra muito importante, e olha só que interessante, para as mães, né, que está lá em Deuteronômio 6, 5 a 7, e que fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, se você quer ser uma mãe, usada por Deus, esse versículo ele te dá as respostas. E o que Deus está falando aqui? Ele está falando que as pessoas que Ele mais usa na vida dos seus filhos, para que os seus filhos amem mais a Ele, para que os seus filhos andem no caminho do Senhor, são as mães, são os pais, né? E como funciona isso? Funciona no dia a dia, naquele convívio, nas conversas do dia a dia. E se a gente for ver, é isso que a palavra diz. Olha só, ensine seus filhos quando estiver sentado ou andando, quando se deitar e quando se levantar. Então, é nesse dia a dia. Então, quando a gente ama o Senhor no nosso dia a dia, os nossos filhos vão amar também. E para exemplificar, eu vou contar um exemplo para ilustrar. Então, é assim, minha esposa, ela tem uma coisa muito boa que ela faz, né? E o que ela faz? Toda vez que ela vê alguém doente, vê alguém precisando de ajuda, o que ela faz? Ela ora. E o que acontece quando ela ora? Deus responde às orações. E apesar dela não ter filhos, ela tem muitos filhos espirituais, que são essas pessoas que ela acompanha. E uma coisa que deixou minha esposa muito, mas muito feliz, foi um dia que ela estava precisando de um apoio, estava precisando de uma oração. E o que aconteceu, foram justamente as filhas espirituais dela, que fazendo o que ela sempre faz, que é orar pelas pessoas. Elas se juntaram, foram até a minha esposa, e oraram por ela. Então tem coisa melhor do que isso, do que ver os seus filhos, imitarem a fé dos pais. Então, trazendo isso para o relacionamento entre mãe e filho, é a mesma coisa, Então, para Deus, o maior sucesso de uma mãe é ela plantar o amor que ela tem por Ele na vida dos seus filhos. E como isso acontece? Como a gente falou, como a gente viu em Deuteronômio, é no dia a dia, com os filhos observando e nessa convivência dos filhos com os pais. Mas por outro lado, eu sei que o trabalho de uma mãe não é nada fácil. Então por isso mesmo que a gente tem que valorizar e agradecer sempre a Deus pelas nossas mães. Então a gente que é filho, a gente tem que valorizar as nossas mães, E eu, por exemplo, eu sou muito grato pela minha mãe. E um dos motivos disso é porque de todas as coisas que ela podia me ensinar, ela sempre me ensinou a escolher a melhor coisa, que é amar a Deus acima de tudo e ser servo dele. Então, além da minha mãe ter sido uma mulher super batalhadora, que sempre procurou dar o melhor para mim, ela sempre orou por mim. E até hoje ela continua orando por mim para que eu seja usado no ministério. Não tem coisa melhor que uma mãe possa fazer pelo seu filho do que isso. Então, uma mãe que Deus usa é uma mãe que não só se preocupa em dar o que é melhor de material para o seu filho, mas é uma mãe que vive primeiro aos pés do Senhor, para que a coisa mais importante na vida do seu filho, que é que ele ande com Jesus e que ele seja um servo dele, possa acontecer. E isso é uma das coisas mais preciosas que eu recebi da minha mãe. E sabe, esses dias eu vi uma frase que é muito verdade e que ela fala assim: mães de joelhos, filhos de pé. E o que significa essa frase? Significa que não existe nada mais poderoso do que uma mãe que ora. Que não existe nada melhor do que uma mãe que, antes de tudo, confia no Senhor para educar os seus filhos. E a Bíblia está cheia de exemplos disso.
Então vamos lá, vamos lembrar de Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. E o que elas fizeram? Elas ensinaram Timóteo nas sagradas letras desde a infância dele. Ou mesmo Ana, né, mãe de Samuel, que orava por ele antes mesmo dele nascer. E que depois disso ensinou o que ele precisava para que ele, mesmo tão jovem, ele pudesse sair de casa e se manter firme no caminho de Deus. Ou a gente pode pensar também na mãe de Moisés, que passou os primeiros anos da vida dele com ele, semeando lá no coração do seu filho Moisés princípios tão importantes que depois foram o que ele precisava para que ele tomasse as decisões frente ao povo de Israel. Então, o que é tudo isso, né? Primeiro, o poder que Deus dá para uma mãe que confia nele para educar os seus filhos. E segundo, é o poder de influência, né, que o exemplo de uma mãe tem na vida dos seus filhos. Então, olha, mamães, Deus deu um privilégio muito grande para vocês, que é esse chamado maravilhoso, né, que é vocês poderem firmar os primeiros valores na vida dos seus filhos, influenciar eles a amarem cada vez mais o Senhor e vocês serem essa pessoa, né, que nunca deixa de orar pelos seus filhos. Então hoje, né, gente, eu queria terminar dando essa palavra para as mães, né? Então, mamães, olha, nunca se esqueçam disso. Vocês são mulheres muito preciosas para Deus. Você não precisa nunca se sentir sozinha nessa missão, porque se vocês criarem, né, os seus filhos nessa dependência de Deus, Ele vai guardar os seus filhos. E por quê? Porque os seus filhos também são preciosos para Deus. Então nunca se esqueça disso. Você não precisa carregar esse fardo sozinha, porque é Deus quem tem, na verdade, o poder de realmente mudar a vida dos seus filhos. Então, que Deus te faça perseverante, que você viva sempre aos pés do Senhor e que as suas orações persistentes possam fortalecer os seus filhos. Que a influência que vem do seu relacionamento com Jesus faça seus filhos, né, quererem imitar todos os dias e cada vez mais esse mesmo amor que vocês têm por Ele. Amém? Então, para terminar, eu queria também trazer uma palavra para os filhos. Então, normalmente, né, toda a nossa vida, né, são as mães que costumam orar pelos filhos. Difícil são os filhos, né, quererem ou até lembrarem, né, de orar pelas suas mães. Mas hoje eu quero convidar você, filho, a gente a orar pelas nossas mães e pedir para que Deus fortaleça a vida delas, né, nessa tarefa, nessa missão tão nobre, né, que é guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Então eu queria terminar hoje orando pelas nossas mães. Então você que é filho, né, vamos orar pelas nossas mães? Querido Pai, queremos te dar glória ao teu nome pelas mães que estão assistindo a gente hoje. Pelas mães de sangue, as mães espirituais que o Senhor nos deu. Que hoje seja um dia que o coração delas receba do Senhor consolo, força e muita esperança. A gente pede para que o Senhor fortaleça cada mãe e que o Senhor conceda a graça para que elas possam ver os seus filhos sendo transformados pelo Senhor e sendo cheios do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada mamãe nesse dia. E a gente ora para que os seus filhos cresçam e sejam verdadeiros vasos de bênção nas tuas mãos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, olha eu aqui de volta, né? Ainda não acabou, hein? Tem uma coisa muito especial que a gente queria dividir com vocês, né? A gente ainda não tá podendo se ver, mas para matar um pouco da saudade, né? De ver os rostinhos, né? De cada um e para a gente agradecer a Deus, né? Então hoje a gente preparou uma pequena homenagem para as nossas mães. Então, mais uma vez, né? Eu quero dar um feliz Dia das Mães e eu espero que vocês gostem dessa homenagem que vai vir logo a seguir. Até mais, gente!